O sol de julho queimava forte sobre as planícies de Montana, mas Sierra Donnelly sentia apenas o peso frio da solidão. 15 anos de viuvez, 15 anos a trabalhar do nascer ao pôr do sol, e 15 anos desde que alguém a olhava como se ela fosse mais do que uma rancheira com mãos calejadas. As pessoas em Cedar Ridge chamavam-na de orgulhosa, teimosa e independente demais para o seu próprio bem. Elas não sabiam a verdade. Sierra não era orgulhosa. Estava cansada de se decepcionar. A fazenda Double D estendia-se ampla e selvagem sob um céu maior do que qualquer sonho. O seu gado pontilhava os campos como manchas castanhas contra o verde ondulado. Dentro da sua casa desgastada, cada tábua rangia como se carregasse memórias. As paredes ouviam mais o silêncio do que o riso. A sua cama permanecia fria todas as noites e o seu coração permanecia trancado. Então, uma noite, enquanto nuvens de tempestade se acumulavam sobre as montanhas loucas, um cavaleiro aproximou-se do seu portão. Sierra avistou-o quando estava a colher tomates na sua horta. O jovem cowboy cavalgava encurvado na sela, segurando as rédeas com dedos trêmulos. O pó cobria-o do chapéu às botas, e sangue vermelho escuro manchava em sua camisa. Ele parecia prestes a cair. Sierra pousou o cesto e correu em direção à cerca. Quando o escritor parou, ele tirou o chapéu com esforço. "Senhora?", disse ele com voz áspera e seca. "Peço desculpa, né, mas poderia incomodá-la para pedir um pouco de água? Para mim e para o meu cavalo." "Está ferido", disse Sierra, os seus olhos perspicazes já a estudar a ferida. "É só um arranhão", tentou brincar o cowboy, mas as suas pernas quase cederam quando desmontou. Sierra agarrou-lhe o braço rapidamente. O seu aperto era forte para uma mulher de 58 anos. "Calma, está seguro aqui. Como se chama?" "Blake." Ele respirou. "Blake Harrington." Sierra ajudou-o a entrar na cozinha, onde o cheiro de guisado enchia a sala. A luz da lâmpada tremeluzia sobre o rosto pálido do cowboy, enquanto ela limpava o ferimento com mãos firmes. "Parece que uma bala o atingiu de raspão." Ela observou. Blake acenou com a cabeça. Não planeava estar num tiroteio hoje. "A maioria dos homens não planeia." Sierra respondeu enquanto enrolava a ligadura em torno das costelas dele. Os olhos dele estudavam o rosto dela. Não da maneira como alguns homens olhavam para uma viúva rica com terras. Não da maneira como outros julgavam a idade dela. Ele olhava para ela como se ela fosse importante. Sierra limpou a garganta. "Vai passar a noite aqui." Ele tentou protestar. "Não quero trazer problemas para cá." Sierra manteve-se firme. Mal consegue sentar-se direito. "Problemas ou não, não vou recusar alguém que precisa de ajuda." Citação. Blake finalmente acenou com a cabeça. Estava cansado demais para discutir. Comeram juntos na mesa da cozinha dela. As mãos de Blake tremiam ao levantar a colher, mas após a primeira garfada, comeu como um homem faminto. "Viajou muito?" Sierra perguntou. "Dias", Blake disse suavemente. "Ryden fugiu de algo. Ainda não posso dizer para onde vou." Sierra observou-o atentamente. Por baixo da sujidade e do cansaço, viu um homem sobrecarregado por mais do que uma bala. O medo vivia nos seus olhos, mas também havia algo de gentil. Quando ele terminou de comer, Sierra mostrou-lhe o quarto de hóspedes no andar de cima. "Há lençóis limpos", disse ela. "E descansa." "Vais precisar." "Obrigado", disse Blake com voz sincera. "Já fez mais do que eu mereço." Sierra parou na porta com uma estranha e nervosa sensação de calor a agitar-se dentro dela. "Durma um pouco", disse ela. "Conversaremos mais pela manhã." Horas depois, a chuva batia nas janelas enquanto Sierra ficava acordada na cama. A sua casa não parecia tão viva há anos. Ela podia ouvir Blake a mexer-se no andar de cima, acomodando-se para descansar. Isso lembrou-lhe como era não estar sozinha. Na manhã seguinte, Sierra esperava acordar em silêncio. Em vez disso, encontrou Blake a carregar 2 baldes de leite do celeiro. "Achei que poderia dar uma ajuda", disse ele timidamente. "É o mínimo que posso fazer." Sierra ergueu uma sobrancelha. Nenhum homem tinha trabalhado ao lado dela desde que o seu marido morrera. A ajuda parecia estranha, mas boa. "O pequeno almoço está pronto", disse ela, tentando esconder o sorriso. Eles comeram juntos novamente. Blake se movia com cuidado, mas a cor havia voltado às suas bochechas. "Por que você mora sozinha aqui?", perguntou ele. Sierra deu de ombros. "A vida não saiu como eu imaginava." "Sem filhos?", perguntou Blake gentilmente. "Não", respondeu ela.
Alguns sonhos não crescem da maneira que esperamos. Blake olhou para baixo, respeitoso. Sierra notou as suas mãos calejadas como as de um verdadeiro trabalhador, não de um vagabundo que persegue uísque e cartas. Ela gostou disso. Mais tarde, eles selaram os cavalos juntos e cavalgaram pelo pasto. Sierra observou como Blake se movia na cela, confiante, firme, como um homem que tinha passado a vida a cavalgar pela terra. Quando ele estudou o gado dela, sabia exatamente o que estava a ver. São animais muito bons, disse ele. Alguém com bom senso administra esta fazenda. As bochechas de Sierra esquentaram com o elogio. Apenas fazendo o que precisava ser feito, Blake desmontou para verificar um poste solto da cerca. Sierra observou-o trabalhar, incapaz de conter a pequena faísca dentro dela. Parecia perigoso, parecia vivo. Na volta, a voz de Blake estava baixa. Às vezes, um homem passa tanto tempo correndo que se esquece da sensação de parar. Sierra olhou para ele, com o coração batendo forte. Pode descansar aqui um pouco. Há trabalho suficiente para dois, se quiser. Blake encontrou os olhos dela. Algo vulnerável cintilava ali. Eu gostaria muito. Naquela noite, trovões ressoavam baixos sobre a fazenda. Sierra foi verificar as portas do celeiro antes que a tempestade chegasse. Blake estava lá a alimentar os cavalos, com a chuva a pingar do seu cabelo. Ele virou-se para ela. Você me deu mais gentileza do que eu sei o que fazer, disse ele. Não tenho um teto de verdade sobre a minha cabeça há muito tempo. Sierra aproximou-se, sentindo o vento da tempestade a chicotear o seu cabelo. Você é bem-vindo aqui, disse ela baixinho. Por um momento, eles simplesmente se olharam. Um relâmpago iluminou o céu e tudo parecia elétrico, assustador e maravilhoso. Blake estendeu a mão lentamente, como se lhe desse tempo para recusar. Sierra não se afastou. A mão dele roçou a sua bochecha. Sierra, áspera e calorosa, sussurrou ele. E antes que qualquer um deles pensasse melhor, ela ficou na ponta dos pés e beijou-o. Foi um beijo suave, surpreendente, uma faísca após anos de frio. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego. A tempestade continuava, mas Sierra sentia uma tempestade diferente dentro dela. Uma que não tinha a certeza de poder controlar e não tinha a certeza de querer controlar. Porque pela primeira vez em 15 anos, sentia-se viva. A tempestade passou durante a noite, mas a tempestade dentro de Sierra não desapareceu tão facilmente. Acordou antes do amanhecer, com o coração ainda acelerado pela memória do beijo de Blake. Vestiu-se rapidamente e seguiu com sua rotina matinal com precisão familiar, tentando acalmar os sentimentos que se agitavam dentro dela. Blake não estava mais na cama de hóspedes e, por um momento doloroso, Sierra temeu que ele tivesse ido embora no escuro. Mas quando ela entrou na cozinha, encontrou-o ao lado do fogão, passando manteiga em biscoitos, como se tivesse vivido ali a vida toda. Espero que não se importe, disse Blake, sorrindo levemente. Pensei em começar a preparar o pequeno almoço. Sierra desacelerou a respiração. Ele ainda estava ali. Não me importo, disse ela. Os olhos deles se encontraram. Ambos se lembraram do beijo. Nenhum dos dois falou sobre isso. Depois do pequeno almoço, Blake insistiu em trabalhar. Mais do que isso, ele queria ficar e ganhar o seu lugar. Ele consertou a persiana solta, reparou uma cerca quebrada e varreu o corredor do celeiro até ficar tão limpo que Sierra mal o reconheceu. À medida que os dias passavam, Blake adaptou-se à vida no rancho como um homem que finalmente tinha encontrado um terreno sólido. Ele brincava com as vacas, deu o nome de Marshall ao galo teimoso e, de alguma forma, convenceu o velho gato do celeiro a tolerá-lo. Sierra viu-se a rir novamente, um riso verdadeiro que enchia os corredores silenciosos da sua casa. Mas com a felicidade veio o medo. Numa tarde, Sierra observou Blake da janela da cozinha. Ele estava de mangas arregaçadas, martelando uma nova tábua no portão. Ele trabalhava com força constante, o suor escurecendo o tecido sobre os ombros. Parecia um homem que pertencia à terra, um homem que pertencia a ela. Ela tocou a moldura da janela, o coração tremendo com uma esperança que não sentia há anos. Naquela noite, enquanto o sol se punha alaranjado sobre a pradaria, Blake encostou-se na grade da varanda. Pensativo, Blake disse lentamente: Quero ficar, não apenas até estar curado. Mais tempo, ela prendeu a respiração. Quanto tempo mais? O tempo que você me deixar. Blake olhou para ela com coragem firme.
Vou trabalhar todos os dias mais do que qualquer pessoa que você já contratou. Quero ajudá-la a carregar o peso deste lugar. Sierra olhou para ele, lutando contra a felicidade que crescia dentro dela. Por quê? Ela perguntou suavemente. Você não me deve nada. Citação. Blake olhou para a terra. Pela primeira vez na minha vida, não sinto que estou a fugir de algo. Sinto que finalmente parei. As suas palavras pairaram no ar como uma oração atendida. Ela aproximou-se. Esta fazenda é um grande compromisso. Não tenho medo de trabalhar. Ele sussurrou. Não, disse Sierra com a voz trêmula. Quero dizer, é muito para assumir comigo. Blake virou-se, encontrando os olhos dela. Sierra, eu vejo-te. Não apenas a fazenda. Não apenas a mulher forte com quem todos contam. Eu vejo-te. O vento parou. O batimento cardíaco de Sierra era tão alto que ela mal conseguia ouvir qualquer outra coisa. Blake pegou as mãos dela gentilmente. Quero cortejar-te como deve ser. E se um dia tu me aceitares, quero construir uma vida aqui contigo. Sierra engoliu em seco. Ela tinha 58 anos. Ele tinha 30. Que direito tinha ela de sonhar? E, no entanto, ali estava ele, oferecendo-lhe tudo o que ela silenciosamente desejava. És tão jovem, Blake, sussurrou ela. Poderás ter uma esposa da tua idade. Filhos, um futuro diferente. Blake abanou a cabeça. Eu pensava que queria isso outrora. Alguém jovem. Alguém que precisasse de mim para assumir o comando. A sua voz suavizou-se. Mas então conheci-te. Uma mulher que não precisa de ser salva. Uma mulher que me escolhe de qualquer maneira. O polegar de Blake acariciou as costas da mão dela, devagar e com ternura. Fazes-me sentir como o homem que quero ser. Sierra sentiu as suas defesas a rachar a parede que construíra pedra a pedra ao longo de anos de solidão. Mas o medo permanecia agudo no seu peito. Tenho segredos, Blake. Ela admitiu coisas que nunca contará a ninguém. Sejam quais forem, disse Blake. Eles não vão me assustar. Sierra hesitou, mas não com o coração. Com cautela. Eu não sou o que pareço. Ela avisou. As pessoas acham que eu vivo modestamente porque não tenho escolha, mas eu escolho viver assim. Blake franziu a testa. O que você quer dizer? Sierra respirou lentamente. Este rancho e muitos dos negócios da cidade são meus. Todos meus. Não mostro o meu dinheiro. Isso muda a forma como as pessoas agem. Blake olhou surpreso, com uma expressão instável no rosto. És rica. Muito rica, admitiu Sierra, preparando-se. Blake ficou em silêncio por um longo momento. Então, aproximou-se e olhou nos olhos dela. Não me apaixonei pelo teu dinheiro, disse ele. Apaixonei-me pela mulher que acorda antes do amanhecer para ordenhar as suas vacas, que trabalha mais do que qualquer peão, que me faz guisado e se preocupa se estou quente o suficiente. É essa mulher que estou a pedir para ficar ao meu lado. Sierra exalou em alívio, os ombros relaxando à medida que anos de medo se dissipavam. Blake sorriu depois, devagar e com segurança, tocou a sua bochecha. Não quero o teu dinheiro, Sierra. Quero você. A luz da varanda tremeluzia com o vento. Os cavalos se agitavam no celeiro. O mundo parecia pequeno, cheio e perfeito. Sierra estendeu a mão e segurou o rosto dele gentilmente entre as mãos. Então fique, ela sussurrou. Blake se inclinou para beijá-la suave e firme como uma promessa. Mas quando seus lábios estavam prestes a se encontrar, um trovão ribombou à distância, não vindo do céu, mas da estrada que levava ao rancho. Casco batendo forte, rápido, furioso. Blake enrijeceu instantaneamente, a mão indo para o lado onde sua arma deveria estar. Sierra sentiu a garganta apertar. Blake, quem viria aqui a esta hora? A voz de Blake baixou, tensa. Homens que deixei para trás em Billings, disse ele. Homens que não acreditam que o tiroteio foi justo. O coração de Sierra deu um salto. A passagem que Blake tentou fugir encontrou-o e estava a cavalgar direto para a porta deles. O bater dos cascos ficou mais alto, rufando como trovões a rolar pela planície. Sierra e Blake saíram da varanda, os olhos fixos nos cavaleiros sombrios que se aproximavam no crepúsculo. 3 homens a cavalo abrandaram no portão. Os seus cavalos bufavam e batiam com as patas na terra. Tinham expressões severas, chapéus baixos, armas visíveis nos cintos. O líder, um homem alto com uma cicatriz na bochecha, gritou. Estamos à procura de um sujeito chamado Blake Harrington. Blake deu um passo à frente, ombros retos. Vocês encontraram-no.
O homem com a cicatriz sorriu sem calor. Você fugiu depois daquela briga em Billings. Não é assim que as coisas terminam. Você está em dívida conosco. Sierra sentiu uma pontada aguda de medo no peito, mas também sentiu outra coisa: raiva. Esses homens tinham entrado na sua casa, na sua terra, ameaçando o cowboy por quem ela ousara ter esperança. Blake colocou-se à frente dela. Não estou em dívida com vocês. Aquela luta foi justa. Eu venci. Não é isso que o chefe pensa, respondeu o homem. E o chefe quer o que é dele. A conversa acabou, disse Blake. Antes que a violência pudesse eclodir, Sierra deu um passo à frente. Esta é uma propriedade privada, disse ela com a voz firme. Vocês podem continuar a cavalgar ou podemos resolver isto na cidade com o xerife. O homem com cicatrizes sorriu com desdém. Senhora, o dinheiro pode comprar muitas coisas, mas não vai comprar a saída dele desta situação. Os olhos de Sierra brilharam. Ela ficou mais alta, sem medo. Eu não sou do tipo que compra, disse ela, mas protejo o que é meu. Blake prendeu a respiração ao ouvir as palavras dela. O que é meu? Os homens se mexeram inquietos, olhando ao redor do rancho. Algo na confiança de Sierra os fez hesitar. Ela parecia uma mulher que já havia enfrentado tempestades antes e nunca se curvou. Se tentarem levá-lo, acrescentou Sierra, vão se arrepender. O sorriso sarcástico do homem com cicatrizes desapareceu. Blake colocou-se ao lado dela, tocando-lhe a mão. Uma promessa silenciosa passou entre eles. Finalmente, o líder cuspiu na poeira. Isto não acabou, rosnou ele. Nós voltaremos. Então vocês vão se arrepender, respondeu Sierra. Os escritores viraram-se e galoparam para longe na luz que se esvaía. O silêncio tomou conta da fazenda novamente. Blake exalou, tremendo de adrenalina. Sierra, você não deveria ter feito isso. Não vou esconder-me de ninguém, disse ela com firmeza. E não vou deixar que te levem. Blake olhou para ela como se ela fosse a coisa mais feroz que já tinha visto. Arriscarias o teu rancho, a tua vida por mim? Sierra tocou-lhe na bochecha com dedos gentis. Disseste que querias ajudar a carregar o peso deste lugar. Quero ajudar a carregar o teu. A emoção abalou a voz de Blake. Há muito tempo que ninguém me defendia. Agora tens, sussurrou Sierra. Blake encostou a testa à dela. O momento que os mantinha juntos. Amo-te, Sierra Donnelly, ele suspirou. Todos os dias que estive aqui. Esse sentimento tornou-se mais forte. Os olhos de Sierra ardiam com lágrimas. Ela recusou-se a esconder-se. Também te amo, Blake. Nunca pensei que voltaria a sentir isto. Ele beijou-a lentamente, profundamente, cheio de dramatismo, cheio de todas as feridas e todas as esperanças que carregavam. Quando se separaram, Sierra enxugou os olhos com um pequeno riso. Se planeias ficar, provocou ela levemente. Há algo que deves saber. O que é? Perguntou Blake, ainda sem fôlego. Sierra pegou na mão dele e colocou-a sobre o seu coração. Este lugar também é seu agora, não porque você pediu, mas porque você conquistou. Blake engoliu em seco. Passarei todas as manhãs e noites provando que você fez a escolha certa. Eles ficaram juntos enquanto as estrelas apareciam uma a uma. A terra estava pacífica mais uma vez. O perigo não havia desaparecido. O passado de Blake voltaria algum dia, mas eles enfrentariam isso lado a lado. Mais tarde, naquela noite, com as janelas abertas e o ar do verão entrando, Blake deitou-se ao lado de Sierra pela primeira vez. Não como um estranho em busca de abrigo, não como um fugitivo, mas como o homem que ela havia escolhido. Ela olhou para ele ao luar. Vá com calma, ela sussurrou com um sorriso. Não sou cuidada há anos. Blake riu baixinho, beijou a mão dela e a abraçou com força. Você me faz sentir como se eu finalmente tivesse encontrado um lar, disse ele. Sierra inspirou o aroma quente dos cavalos, do feno e do homem que tinha mudado tudo o que você fez, sussurrou ela. Nós dois fizemos. Lá fora, o vento varria as pastagens, calmo e constante. O rancho Double D dormia sob o vasto céu de Montana. O amanhã chegaria com novos trabalhos, novos desafios e novas esperanças. Mas naquela noite o coração de Sierra Donnelly já não estava solitário. Ela tinha alguém com quem partilhar o amanhecer, alguém que,